Quando estiver pronto, aí você me avisa. Muito boa noite, meus irmãos, amigos, companheiros de ideal espírita, amigos simpatizantes da doutrina espírita, ao qual ainda não conhecemos, mas já enviamos desde já o nosso abraço fraternal, desejando a toda esta comunidade do Grupo Espírita Cristão A Caminho da Luz e aqueles que simpatizam pela causa e pela casa. É com redobrada e imensa alegria que retornamos hoje, mais uma vez, às nossas reuniões mediúnicas ou reuniões públicas, virtuais. Desculpe-me o ato falho, mas é porque sentimos muita falta também das reuniões mediúnicas. E esta semana, a nossa irmã Sara Moraes, mando aqui um abraço à nossa irmã Sara Moraes, que recordou de um sonho que havia tido com a comunidade dos irmãos. Nossa irmã Sara Moraes, para quem não a conhece, é a médium em mais tempo em atividade na Casa Espírita, no GECAL, na nossa Casa Espírita. Relembrando a todos nós que à noite estamos sempre juntos, estamos unidos, continuamos trabalhando pela causa espírita, na Casa Espírita Desdobrados pelo sonho. Mas para entender e compreender, inclusive, estas possibilidades, aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita, que não conhecem em profundidade a natureza de nós, espíritos encarnados, nós temos esse cabedal, esse mar de informações, de orientações, que nos transformam a vida, que nos modificam a vida, e é o tema desta noite, que o nosso irmão Maxilânio Lacerda, da Federação Espírita Brasileira, vem trazer a nós. A vida à luz da doutrina espírita. Você está curioso para saber se a vida de quem conhece adentra e passa a viver na doutrina espírita, com a doutrina espírita, a partir dos preceitos filosóficos, morais da doutrina espírita, sob as luzes do Evangelho de Jesus? O impacto, a transformação na nossa vida, nós vamos deixar com o nosso convidado, para que ele nos esclareça, nos esmiúce sobre o tema. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar os nossos irmãos aí em casa, que nos acompanham, ou aonde você esteja nos acompanhando, para orarmos em agradecimento a Deus pela vida, por todas as possibilidades e por essa oportunidade maravilhosa de estarmos encarnados no tempo de hoje. Oremos então, meus irmãos. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso doce Rabi, mestre, amigo, irmão, não temos em nosso diminuto vocabulário palavra para expressar o amor e a gratidão que por ti sentimos. Porque doce é a tua presença em nossa vida, doce é a tua presença através desta doutrina magistral, a doutrina espírita, que é a nossa luz, o nosso norte, o nosso luzeiro, a nossa bússola de orientação em dias tão tormentosos,
que a humanidade passa, mas profundamente profícuos de realizações, entendimentos e oportunidade de crescer. E assim, estimados irmãos e amigos, agradecendo por toda esta comunidade de espíritos e espíritas nos dois planos da vida, damos por iniciada a nossa reunião desta noite, convidando o nosso irmão Maxilano. Boa noite a todos. Max. Olá, amigas e amigos internautas. É uma alegria estarmos juntos aqui por esse caminho, que é o caminho da nossa utilização dos recursos eletrônicos, que nos proporcionam a tranquilidade para fazermos o que fazíamos na casa espírita, atingindo mais lares. E hoje nós vamos falar de um tema, queremos conversar sobre um tema que é, no nosso ponto de vista, um dos mais relevantes e importantes de se conversar. Veja que falar da vida implica em ter conhecimentos que nos tragam uma luz sobre a profunda acepção desta palavra, vida. Allan Kardec, no seu Livro dos Espíritos, publicado em 1857, irá colher dos benfeitores na questão 799 a fala: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar seu futuro. Vamos entender o que esses irmãos estão nos dizendo com isso. Deixando a vida futura, disseram eles, de estar velada, de estar fechada, de estar encoberta pela dúvida, nós, os seres humanos, perceberemos melhor que é por meio do presente, do hoje, que nós preparamos o nosso futuro. E aqui nós percebemos que o destino, que tanto falamos nele, está vinculado ao que fazemos hoje com a oportunidade presente. Mas alguém poderia indagar: o que é vida? Como é que eu posso definir vida? Se nós fizermos esta pergunta em um meio acadêmico, por exemplo, na medicina, é certo que vamos encontrar irmãos com visão materialista que dirão que a vida está ligada ao corpo. Cessado o corpo, a vida encerra. Cessada a atividade do cérebro, a vida encerraria. É certo também que mesmo na academia, dentro do campo da medicina, existem tantos outros que também veem de outra maneira, como sendo a vida muito além do corpo. Se perguntarmos a um eclesiástico de determinada escola religiosa, colheremos a sua visão segundo os dogmas, segundo os seus credos, segundo as suas maneiras de enxergar, conforme a sua religião. Se perguntarmos, por exemplo, para outras pessoas de diversos campos, obteremos diversas respostas. A nós, nesta oportunidade de estudo, nós queremos perguntar sobre o que é a vida para a doutrina espírita. Nós queremos interrogar a doutrina espírita para que ela possa nos indicar de maneira segura sobre o sentido profundo dessa palavra. E quando fazemos isso, nós compulsamos o Livro dos Espíritos e vamos encontrar no seu capítulo 3 e no seu capítulo 6 informações preciosíssimas acerca deste assunto. E lá, Allan Kardec irá nos dizer que há duas espécies de vida. Vejamos que a resposta da doutrina espírita não é uma resposta de um lado ou de outro. Ela diz que há duas espécies de vida. Uma, ela diz que se chama vida corpórea, equivalente aos que os médicos, supostos médicos a que referimos agora, materialistas, creem. E realmente têm razão quando dizem que a vida é vinculada ao corpo. Mas, numa visão que está reducionista, esses mesmos irmãos não consideraram que há uma outra espécie de vida, que se chama vida espiritual. Portanto, o que nós vamos aqui estudar não é a vida do corpo propriamente dita, porque essa, nós sabemos, é passageira e uma vez trocado a vestimenta, nós sabemos, como iremos verificar, que o corpo irá muito adiante. Vamos ver Kardec obtendo esta resposta. A vida é um efeito, veja só, efeito. Quando você fala de vida orgânica, é um efeito, não é a causa.
é um efeito devido à ação de um fluido, o fluido vital ou a nossa energia vital sobre a matéria. Esse agente, o fluido vital, sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele, o fluido vital, dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, para que nós entendamos estas palavras dos nossos benfeitores, equivale a dizer que quando nascemos, nós assimilamos esse fluido vital na proporção do que vamos durar nesta encarnação, conforme o nosso planejamento reencarnatório. Deveríamos passar uma temporada aqui na experiência da carne, na experiência da vestimenta carnal, e depois deveremos voltar para de onde viemos. E para isso precisaremos desse combustível, entre aspas, esse fluido vital. E esse fluido vital é o que faz com que o nosso corpo, movimentado pelo espírito, seja vivo. E ele só continuará vivo enquanto o fluido vital existir. No momento em que o fluido vital encerrar, encerra-se o movimento da vida orgânica. E o espírito larga o corpo, como alguém que larga uma roupa velha, e voltará para o mundo espiritual. Por isso Kardec diz assim, os corpos orgânicos são assim como se fossem pilhas, ou como se fossem aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. Acabou o fluido vital, acabou a vida orgânica. Então, todos nós, quando vamos para um centro espírita, nós temos visto e continuaremos vendo a aplicação de passes. O que é o passe? É uma transmissão de uma parcela de fluido vital que a criatura, recebendo, toma um novo estágio, vamos chamar assim, de saúde, um novo estágio de vitalidade, porque o passe é como se fosse uma transfusão de sangue. No lugar do sangue chama-se fluido vital e, consequentemente, a pessoa se beneficia dessa transmissão em detrimento de outro que cedeu para ela. E, obviamente, isso dá a ela vitalidade. Por isso, é muito comum, quando a gente entra para uma reunião de palestras públicas, que a gente entra até, às vezes, desvitalizado, para baixo, e quando a gente sai dessa palestra, a gente sai energizado, a gente sai com vontade de viver. E a gente não foi para a cabine de passe. O que aconteceu? É que enquanto estamos sentados ali, a nossa revelia, existe uma série de irmãos no mundo espiritual que tiram de quem tem mais e passam para quem tem menos. Se tem aquele que está sobrando, ele nem percebe que está doando o que está sobrando para aquele que está faltando. E ele que estava muito, como diz o outro, uma pilha, fica mais suavizado, e o outro que estava muito para baixo fica mais elevado. Isso acontece mais frequentemente do que nós imaginamos. E isso tudo em função do fluido vital. Dependendo de quem você se aproxime, se é uma pessoa que está com um fluido vital muito denso, muito ruim, você pode absorver esse fluido vital dele e ficar denso também, ficar para baixo. Da mesma forma como você se aproxima de uma pessoa que está alta, que está elevada, você assimila esse fluido vital dela naturalmente e você também se torna para cima, para frente, como essa mesma pessoa. Então a vida orgânica está vinculada a esse fluido. Esse fluido é tudo. Se você deixar de tê-lo, ele obviamente será o movimento de transporte daqui para o mundo espiritual da criatura. Mas o que nos interessa falar hoje é da vida espiritual, porque é essa que a doutrina espírita nos ensina com todo o seu cabedal de conhecimentos. Mas a doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho de Jesus redivivo, trazido como ele foi nos legado por Jesus no primeiro século. E foi Jesus quem o disse, e todo o que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Isso foi Jesus, anotado por Mateus, que nos diz. Ele está dizendo o seguinte: se você deixar tudo, irmão, irmã, pai, mãe, imagina você deixar tudo isso, terras, suas propriedades, em nome dele, ou seja, para fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu, que é o que ele fez entre nós, nós receberemos a vida eterna. Mas alguém que leia isto, sem um conhecimento mais profundo, dirá assim: eu deixar minha mãe, meus irmãos, meus filhos? Você está louco? Que cabeça é essa? Onde você está com a cabeça? Alguém vai dizer assim, porque parece absurdo.
E olhando numa visão reducionista, parece absurdo mesmo, tem toda a razão. Mas não é absurdo quando a visão se amplia e você enxerga o lado espiritual. Vamos compreender o que Jesus estava dizendo. Primeiro, nós vamos entender o que ele quis dizer com vida eterna. Será que nós sabemos o que é vida eterna? Será que nós conhecemos a profundidade dessa palavra? Allan Kardec também, quando codificava, quando organizava essa doutrina que veio a lume a partir de 1857, ele também tinha essa dúvida. Allan Kardec, por isso, fez uma pergunta aos espíritos: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos responderam: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo, então veja que os espíritos colocam as duas vidas, a do espírito e a do corpo. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, quando acaba o fluido vital, ou quando a criatura provoca a sua partida antes da hora, a alma retorna à vida eterna. Por isso, nós podemos concluir que quando acaba a atividade do fluido vital, nós temos a vida orgânica cessada, ou seja, nós temos a morte. Mas, curiosamente, liberta o espírito, porque a vida no corpo físico é para o espírito como se fosse uma prisão. Logo, a liberação dele, natural, é para ele um alívio, porque é como se ele deixasse uma prisão temporária para voltar para o meio de onde ele procede. E é por isso que, se a vida verdadeira, eterna, contínua, é a do espírito, como é que essa vida se processa? Como é que ela se dá? Como é que eu posso ter a certeza de seguir o conselho de Jesus? Se queres vir após mim, se você quer realmente viver a vida eterna, todos aqueles conselhos que ele fez, larga tudo. Larga parentes, larga filho, larga tudo, no sentido de deixar tudo no ponto de vista material, porque você não deixa do ponto de vista espiritual. Como que eu vou entender isso? Fazendo uma análise muito clara, que nós vamos trazer aqui a partir dos comentários de Allan Kardec, a questão 191A. Ele diz assim na questão, nesse comentário dessa questão: a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Então ele está comparando uma coisa com a outra, como se fosse a vida do espírito e a vida corporal. O espírito passa gradualmente, ou seja, de passo a passo, do estado de embrião, quando ele está no ventre materno, ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao estado do adulto, que é o do estado que ele chamou de perfeição. Não nos esqueçamos que Jesus nos convidou em outro momento: sede, pois, perfeito vós outros, como perfeito é o vosso Pai. Para que nós cheguemos a esse estágio de perfeição, nós temos que percorrer sucessivos períodos no processo da evolução do espírito. E alguém pode perguntar: como assim percorrer sucessivos períodos? Como é que é isso? Como é? O espírito evolui? Isso mesmo, o espírito evolui, e essa evolução não se dá em uma encarnação. A presente encarnação que nós estamos vivendo, é tão pequena a percepção que nós pudéssemos ter da evolução, que se você olhar só essa, é como se você não evoluísse, como aparentemente alguém possa concluir. Na verdade, os espíritos disseram assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então vejamos que os espíritos estão dizendo que tem um princípio que começa no átomo primitivo, que, com todo respeito à nossa academia, ainda não se conhece esse átomo primitivo. Não sabemos que átomo primitivo é esse. Com certeza não é o hidrogênio. É muito mais primitivo do que isso. E esse átomo primitivo irá, por sucessivos processos evolutivos, transformar-se no arcanjo depois de muitas e muitas e muitas rodadas evolutivas. E todo esse processo se dá de forma gradual, sem que você cumpra a tabela e pule outra tabela sem passar pelo intermediário. Não há como. Não tem saltos nesse processo. A evolução é uma rampa em que a criatura pode ter inclinação maior ou inclinação menor segundo o seu esforço, mas a evolução se dá em uma linha contínua ao longo de um processo muito longo que a gente chama de vida eterna. E esse processo é o que nós estamos examinando aqui hoje. Para que a gente entenda melhor, é como se fosse aquela escada de Jacó que nós temos no Velho Testamento. No início,
O princípio espiritual, ou mônada celeste, como alguns autores chamam, ele aporta no reino mineral, lá naquele átomo primitivo, que está começando o reino mineral, e ali ele vai se elaborar no sentido de conquistar tudo que aquele estágio evolutivo pode proporcionar. Como, por exemplo, toda a ordem que existe num cristal, o princípio espiritual assimila nesse estágio em que ele fica inerte, mas não fica inativo. Atenção, fica inerte, não tem movimento, mas não está inativo, porque o princípio espiritual envolve-se com a matéria e a matéria com o princípio espiritual, e nessa troca, o princípio espiritual transforma a matéria e, ao mesmo tempo, a matéria elabora no princípio espiritual os seus melhores recursos para que ele possa continuar a evolução. E esse processo evolucionário, que aqui nós colocamos numa escada, ele na verdade é uma rampa, nós colocamos numa escada aqui no sentido pedagógico para se compreender, mas esse processo é contínuo. No momento em que todas as experiências necessárias ao princípio espiritual no reino mineral forem adquiridas, o princípio aporta num outro estágio, que é o estágio do reino vegetal, onde o principal não mais será a inércia, mas o tropismo. O que é tropismo? É uma espécie de movimento, um movimento que se chama automático. Por exemplo, nós temos o fototropismo. O que é o fototropismo? É a planta que vincula-se ao sol e busca o sol numa força incoercível. Ela não consegue viver sem o sol, é dele que ela se nutre. Assim é a planta, se você colocá-la debaixo de uma marquise, por exemplo, com sombra, ela vai tentar fazer a curva na medida do possível dela para buscar a luz solar. Esse fototropismo é o que nós temos no reino vegetal, em que o princípio espiritual começa a desenvolver outros elementos que ele precisará para lá na frente ele poder ser individualizado. Veja que, comparativamente, nós, os seres humanos, continuamos tendo esse tropismo, mas não é um fototropismo mais, é um deltropismo. Não há um ser humano que viva sem Deus. É a nutrição do espírito. O amor que procede de Deus é como a luz que alimenta a planta. Alimenta-nos o espírito, alimenta-nos o ser. Por isso que toda vez que nos afastamos de Deus, mais cedo ou mais tarde, como na parábola do filho pródigo, nós temos que voltar, porque seremos aqueles que ficaremos sem a nutrição espiritual e passaremos a fome do espírito, o vazio existencial. Esse mesmo processo aconteceu como experiência para o princípio espiritual no reino vegetal. Mas chega um momento em que o espírito precisa, ou o princípio espiritual precisa desenvolver-se mais. Uma vez que ele adquiriu todas as experiências possíveis de serem assimiladas na experiência do reino vegetal, ele irá aportar no outro estágio. Agora é o estágio do reino animal. Ali ele vai desenvolver uma nova faculdade, um novo ganho que é muito importante para ele, que se chama instinto. Nesse estágio, ele tem movimentos também, mas ele tem também já opções de escolha. Ele pode escolher não o livre-arbítrio moral, mas o livre-arbítrio material. Por exemplo, o leão, quando escolhe matar uma determinada presa, ele escolhe segundo os seus critérios instintivos. Ele avalia e, naquela avaliação, ele faz uma escolha e vai optar por uma determinada presa. Mas ele não tem nenhuma noção moral, porque ainda não foi individualizado. Mas ele mata a gazela, mesmo que a gazela tenha um filhinho, mata até o filhinho da gazela, porque para ele isso não tem nenhuma significação moral, o que já não acontece no reino hominal. Por isso, nesse estágio, todos os automatismos que precisamos para continuar a jornada evolutiva vão sendo concluídos. E quando isso acontece, é o que Kardec chamou de germen. Esse estágio aqui é o que nós chamamos de embrião do espírito. É o momento em que está sendo gestado o princípio espiritual para que ele venha à luz na figura de espírito com E maiúsculo. E esse estágio evolutivo é o que faz nascer o primeiro ser que nós chamamos homem primitivo, cuja inteligência começa a desabrochar nos albores do seu processo evolutivo. A história relata isso muito claramente aqui no nosso planeta. Bastam alguns estudos pequenos de paleontologia, de arqueologia, e nós iremos ver que fomos ancestrais
no passado, que vivíamos muito próximo dos animais, muito próximos mesmos, tínhamos muita similitude com eles. Mas a inteligência nos diferencia deles, porque o nosso pensamento é contínuo, deles não. A nossa inteligência provoca a ideação, e eles não têm a ideação contínua ainda. E com a base nessa inteligência, que é uma nova faculdade, o Espírito, com E maiúsculo agora, vai construir novos movimentos para a vida. Ele vai passar uma temporada nesse estágio do mundo primitivo, que nós consideramos, na comparação com o mundo orgânico, como se fosse a infância do Espírito. E nesse estágio, ele vai adquirir todos os recursos que precisa para pular para o próximo estágio. Pular é simbolicamente falando, porque ele vai caminhando gradualmente, determinado momento, ele se vê fazendo frente a um novo estágio que chama-se razão. E de homem primitivo, nós passamos a chamá-lo de homem comum, que é a maior parte da nossa sociedade humana presente na Terra hoje. Nós já chegamos a esse estágio evolutivo na Terra. Nesse estágio evolutivo da razão, nós vamos conseguir chamar esse espírito, no equivalente ao corpo, de um adolescente. É aquele que ainda não sabe exatamente o que quer direito. Ele quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. Ele busca fazer isso e acaba fazendo aquilo. Ele não tem muito definido ainda, porque a razão está sendo construída. Mas o que é razão, alguém poderia perguntar? A razão nada mais é do que aquela mesma inteligência que ele tinha lá no mundo primitivo, mas agora com responsabilidade. Porque de uma forma ou de outra, as experiências anteriores foram ensinando a ele que as decisões que ele tomava tinham consequências. Ele instintivamente foi percebendo que existe uma lei de causa e efeito, que aos poucos ele vai começando a assimilar, e ele percebe que tudo pode, mas nem tudo deve fazer, porque sabe instintivamente no ponto inicial que terá consequências com as quais ele terá que facear. Mas chega um dia, que está acontecendo com a parcela pequena ainda da nossa humanidade, em que ele começa a atingir um outro estágio, que é chamado agora de homem elevado, onde ele não vive mais usando sua razão, ele vive usando o sentimento também. Por isso é chamado o estágio da humanidade, em que ele se preocupa com o outro tanto quanto se preocupa consigo. E nesse estágio nós chamamos da juventude do espírito. Ele já sabe o que tem que fazer e já tem força moral suficiente para fazer. E esse sujeito é aquele que nós compreendemos quando Jesus disse que faz a vontade do Pai, ou pelo menos se esforça para fazer a vontade do Pai, aqui na terra ou no céu. Chega um momento que esse espírito já está fazendo a vontade do Pai praticamente todo o tempo. Quando ele está fazendo a vontade do Pai todo o tempo, ele já não tem mais necessidade dessa escola chamada matéria. Essa escola evolutiva que ele tem que passar pelas experiências carnais durante sucessivas reencarnações. Ele vai alçar voos mais altos, e isso se chama angelitude. Saiu lá do átomo primitivo e agora atingiu o arcanjo, que é a angitude. Aqui, Jesus deu um nome para isso. Chama Espírito puro. Sede, pois, vós outros puros, como puro é o vosso Pai. Aqui é a madureza do espírito, é quando ele é adulto espiritualmente falando. Aqui, então, ele atingiu o estágio evolutivo maior que se conhece no nosso movimento de conhecimento humano. A jornada, portanto, é uma jornada longuíssima que vai do átomo ao arcanjo. É uma escada de Jacó do espírito. Não é por acaso que aquela figura da escada de Jacó está lá no Velho Testamento. Aquilo lá é para ir incutindo aos pouquinhos em nossas mentes primitivas e infantis daquela época os movimentos de evolução que todos somos submetidos. Por isso que está lá. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os amigos de Deus, ou melhor, os anjos de Deus, subiam por ela. Está em Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco mosaico. E é por isso que Jesus veio dizer de forma claríssima: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, diante dessa viagem simples, não obstante profunda que fizemos, nós concluímos com o Kardec que a vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas. Você precisa passar por várias experiências, várias, cada uma das quais representa para o espírito uma ocasião de progredir. Do mesmo jeito que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, e em cada um dos quais, cada um desses dias, você tem um acréscimo de experiência, de instrução, pelo que você viveu naquele dia. Por isso que a gente costuma dizer que cada dia é uma folha em branco.
e o que vai ser escrito nela corre por sua conta. E ali são armazenadas as suas experiências, e as experiências não se perdem. Você vai se elevando gradativamente através de cada um desses dias, através de cada uma dessas encarnações, até um dia atingir o estágio evolutivo. Mas alguém pode perguntar assim, como assim existências corpóreas? Vamos dar uma melhorada nisso. Reencarnação. Nós estamos falando em reencarnação. A jornada do espírito se realiza em 2 planos. Jesus chamou isso de renascimentos sucessivos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi ele que o disse. E nós, a doutrina espírita, chamamos isso de reencarnação. O que é nascido da carne, disse Jesus, é carne. E o que é nascido do espírito, é espírito. Então, o pai e a mãe, quando formam um corpo, eles não formam o espírito, eles formam o corpo. O espírito que vem habitar não vem dos pais, vem de Deus. Por isso ele diz, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Lei dos renascimentos sucessivos, ou se quisermos, lei da reencarnação. O fato é que você, eu, todos nós, sabendo ou não dessa lei, conhecendo ou não, aceitando ou não, estamos submetidos a ela. Ora nós estamos lá no plano espiritual, que é a dimensão que nós chamamos de erraticidade, ora nós estamos na dimensão física. Então fazemos planejamento, moldamos um corpo, vivemos a experiência que planejamos, ou não, se não conseguimos, voltamos, deixamos o corpo, para o pó vieste, para o pó voltará, deixamos o corpo, fazemos novas experiências de novo, análise do que fizemos na experiência passada, tornamos a moldar um corpo, tornamos a nos submeter a novas experiências, e como um aluno que está indo para a escola e voltando todos os dias, passando pelas provas. Isso é o que se chama contínuo reencarnatório. É a evolução em 2 mundos que André Luiz emprestou esse nome para o seu livro. Ora nós estamos na dimensão espiritual, ora nós estamos na dimensão física. E fazendo, ao longo de um tempo longuíssimo, uma viagem, que já passamos pelos mundos primitivos, estamos agora passando pelo mundo de expiações e provas, vamos entrando aos pouquinhos neste planeta, no mundo de regeneração, até um dia chegarmos nos mundos felizes, em que o bem prevalecerá. E esse é o contínuo reencarnatório que ninguém está isento. Todos nós estamos submetidos a ele. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como assim? Porque o dia que você aprender tudo que a matéria pode te ensinar, você não precisa mais reencarnar. E aí Kardec perguntou, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? É a questão 170 do Livro dos Espíritos. Quer dizer que nós temos uma primeira e temos uma última encarnação. Eles disseram, espírito bem-aventurado, puro espírito. Nada de novo, Jesus já tinha dito isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles, os puros de coração, verão a Deus. Vejamos que não iremos ver Deus com os olhos da carne. Não iremos ver Deus com raciocínio lógico. Nós iremos ver Deus com o coração puro, sentimentos. Aquele homem que atingiu a humanidade, que não mais a razão só prevalece, mas o sentimento, o amor pelo outro, sentir o outro em si, é o que habilita-o a alçar contato com planos superiores. Nesse momento, esse sujeito que atingiu esse estágio torna-se espírito puro e não mais habita mundos físicos, mas mundos celestiais. Por isso, nós precisamos fazer alguns contornos de movimentação, de entendimento disso. E é importante que a gente faça reflexões, porque, aceitando ou não, a vida se processa desta forma, de encarnação a encarnação, ora eu nasço num lar, ora eu nasço no outro, mas de encarnação a encarnação eu vou faceando todas as experiências, terei que aprender tudo que a matéria pode ensinar. Eu fico admirado quando a pessoa fala assim, eu não gosto de química, eu não gosto de física, eu não gosto de português, eu não gosto disso. Tudo bem, você pode não gostar, mas você vai ter que aprender a gostar, porque se você não aprender nessa encarnação, você vai aprender numa outra. Se você insistir, você vai se protelando, você vai aprender num determinado momento em que você não tiver mais como não aprender. Porque chega um momento, como por exemplo, celular. Quem não souber usar celular hoje, meu Deus, não está nesse mundo mais, né? Porque é uma parte necessária da vida hoje. Então, se você for aquela pessoa que não quer usar celular, você está perdendo a oportunidade que todas as outras têm. Mas não quer dizer que você não consiga viver, só que você vai viver isolado de uma grande maioria. É o que acontece quando a gente não busca o aprendizado de compreensão da vida. Por isso, nós queremos refletir com Jesus, e agora foi anotado por Marcos no capítulo 8.
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? De que adianta você trabalhar feito um condenado para juntar coisas, para montar um mundo velho de recursos materiais e não cuidar da relação com seu filho, não cuidar da relação com a sua esposa, com o seu marido, não cuidar da relação com seus amigos, não cuidar da relação com o seu próximo, vivendo apenas para acumular como se isso fosse a razão de viver. De que adianta? Porque chegará um momento que você terá que prestar conta e devolver tudo isso para de onde isso foi tirado, aqui, do plano da matéria. Por isso, ganhar o mundo, nesses termos, corresponde a perder a vida eterna. É você atrasar o caminho para essa movimentação fundamental. A vida eterna. A pergunta que nós temos que nos fazer depois de conhecer essas profundas lições que a doutrina espírita, que o Evangelho nos dá, nós temos que perguntar: como é que eu faço para atingir essa vida eterna? E essa é uma pergunta interessante, porque, certa ocasião, Jesus se encontrava nas suas prédicas e apareceu um doutor da lei. E Lucas registra esse movimento em que ele trava um diálogo com esse doutor da lei. Esse doutor da lei, quando se aproxima dele, diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus irá lhe perguntar e não responder. Atenção, todo educador, que é verdadeiramente o educador, ele busca fazer o aprendiz, o educando, responder a própria pergunta, estimulando esse aprendiz a buscar a resposta em si mesmo com os conhecimentos que já tem. E Jesus faz exatamente isso com esse doutor da lei, porque ele era um doutor da lei. Então, seguramente, ele conhecia a Torá, os 5 livros que Moisés nos legou. E Jesus irá perguntar para esse doutor da lei: o que é que está escrito na lei? O que está escrito lá em Gênesis, em Deuteronômio, em Levítico? Ele irá fazer essa pergunta. Mas não só essa. Logo depois, Jesus, antes que ele respondesse, Jesus faz uma outra extremamente importante. Como lês tu? Em outras palavras, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que interpreto. Uma coisa é o que alguém fala, outra coisa é o que alguém entende. Então Jesus quis saber se o que ele estava lendo correspondia ao que realmente era a lei. Correspondia exatamente ao que era o que está escrito na lei. E esse rapaz irá lhe responder surpreendentemente para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A primeira parte ele tirou de Deuteronômios, e a segunda parte ele tirou de Levíticos. Ele era um estudioso da Torá, então ele sabia isso de cabeça e respondeu para Jesus na ponta da língua. Por isso que Jesus irá dizer para ele que a resposta foi perfeita. Respondeste muito bem, meu filho. Faz isso que você falou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e você irá viver a vida eterna. É a mesma resposta para nós. Se me pergunta como é que eu faço para viver a vida eterna, que é a extrema felicidade, é a plenitude total de felicidade. Faz isso que está escrito no mandamento. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Procura fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Procura fazer a vontade do seu Pai que está no céu e não a sua vontade, que muitas vezes é personalista, é egoística. Procura olhar o teu próximo como se ele fosse você mesmo, porque aí então você está cumprindo o mandamento que o nobre doutor da lei trouxe de volta para Jesus. E a pergunta agora é para nós. E a nossa vida? A quantas andam? Será que nós estamos fazendo esforços nessa direção? Será que nós estamos buscando cumprir esse mandamento maior? Será que temos seguido a lei de Deus? São perguntas para a intimidade de cada um de nós que estamos aqui examinando o tema vida. Enfim, pergunta fundamental. Será que temos amado uns aos outros? Será que nós temos nos amado? Será que eu tenho me esforçado para ser mais condescendente, ser mais tolerante com aquele que não tem as mesmas ideias que eu tenho? Será que eu estou esforçando para ser melhor para aqueles que me parecem antipáticos? Será que eu estou fazendo esforço para tratar todos
como irmãos? São perguntas importantes. E Kardec faz uma pergunta para que nós nos situemos dentro dessas perguntas importantes. Disse ele aos espíritos: por que indícios, por que meios, por que maneiras se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, que ele vai sair daqueles vários estágios para chegar no estágio mais elevado. Como é que eu posso reconhecer no homem, em mim mesmo, os indícios que me dizem que eu estou me elevando espiritualmente? E os espíritos responderam isso em 3 atos. É como se fosse uma peça, porque é uma pérola. E eles disseram assim: o espírito prova a sua elevação quando? 1. Quando todos os atos de sua vida corporal, porque ele tem 2, a vida corporal e a vida espiritual. Quando todos os seus atos da vida corporal, quando ele esquece do passado, ele esquece de onde veio propositalmente, representam a prática da lei de Deus. Então, mesmo não sabendo que existe reencarnação, mesmo não sabendo que eu vim do plano espiritual, mesmo não sabendo de nada disso, mas se eu pratico a lei de Deus, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo a primeira observação, o primeiro indício de que eu estou evoluindo, que eu estou caminhando para Deus. 2. Quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, quando a pessoa, antes de voltar para o mundo espiritual, sabe como é o mundo espiritual, compreende o mundo espiritual, essa pessoa está com uma vantagem em relação àquele que não sabe. Porque ele começa a planejar tudo o que vai fazer aqui para atender não aqui, para atender lá. Ele não planta esperando colher aqui, ele planta esperando colher lá, porque ele sabe que aqui é meio, lá é fim. Então ele compreende que por meio do presente, como disse Kardec, está em suas mãos preparar o seu futuro. Por isso, o 3º ato, preparar através do presente o futuro, significa fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é uma só, que nos amemos uns aos outros, que nos esforcemos para cumprir este mandamento. E voltamos às perguntas, porque as reflexões são para isso, minha gente. Nós temos que perguntar-nos, é uma pergunta íntima. Será que todos os atos de nossa vida corporal, porque é o primeira resposta que eles deram, será que todos os atos de nossa vida corporal estão representando realmente a prática da lei de Deus? Será que eu não tenho escorregado conscientemente? Uma coisa é você errar por falta de conhecer, outra coisa é você errar sabendo que está errando. Eu sei que eu tenho que amar meu próximo, mas eu me esforço para não amá-lo, ou eu não me esforço para amá-lo, eu me torno indiferente a ele. São escolhas. Eu sei, mas não estou fazendo. E isso tem peso. Quando você sabe e não faz, tem uma consequência. Quando você não sabe e erra, tem outra muito menor. Porque, na verdade, você sabe conscientemente o que tem que fazer. Será que já compreendemos a vida espiritual? Temos frequentado diversas escolas religiosas ao longo de várias encarnações, passamos por várias. Alguns de nós que aqui estamos congregando-nos nessa palestra, estamos usufruindo, bebendo desse maravilhoso líquido que é o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus compreendido. Será que nós já estamos com todos esses recursos, efetivamente conhecendo e compreendendo a vida espiritual? Essa é a pergunta que nós todos temos que fazer. Porque por não fazer, pagamos um preço alto. Um preço alto que implica em dor, que implica em sofrimento. André Luiz passou por isso. Tinha todas as condições favoráveis, como muitos de nós que estamos aqui congregados temos, para poder realizar a vontade do Pai. Mas ele não realizou a vontade do Pai. Ele disse, chamando-nos para a reflexão, está no livro primeiro dele, que se chama Nosso Lar. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho de amargura com o preparo do campo interior do coração? O coração corresponde ao campo onde você semeia. Se você semeia o bem, você está semeando a fruta doce que você irá colher na hora aprazada. Ele está alertando isso porque ele não fez isso. E ele está se sentindo no dever de alertar-nos que estamos aqui e que hora estaremos lá onde ele estava.
porque o reino de Deus está dentro de nós, e nós temos que celebrar isso dentro do coração. Ele chama-nos a atenção também para uma coisa interessante, ele diz assim: acendei vossas luzes. Como assim acendei minha luz? Sim, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. A grande sombra é a passagem da vida física para a vida espiritual. Se você tem luz, você passa por esse lugar escuro, tendo o caminho visível à sua frente. Se você não tem luz, você se perde nesse caminho, isso se chama umbral. Você fica retido lá durante um tempo significativo, até que você tenha condição de ser resgatado, porque você não tem luz própria, alguém terá que te tirar de lá. Mas quando você tem luz própria, você passa por esse lugar com suas próprias movimentações pessoais. Não foi por acaso que Jesus disse: brilha a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai diante dos homens. É isso que nós temos que fazer, brilhar a nossa luz é fazer a sua vontade. Mas eu digo assim: puxa, mas eu não tenho luz ainda, eu sou muito pequeno, eu estou numa fase evolutiva muito pequena. Sim, eu estou. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se eu não consigo brilhar minha luz ainda, eu posso me apoiar na luz de Jesus. Toda vez que eu creio nele, que eu o sigo, a minha luz é a dele. E eu não erro o caminho, porque ele nos dá a luz da vida, como ele mesmo disse. Mas André Luiz, ainda nos alertando, insiste: buscai a verdade, meus irmãos. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Veja só, pessoal, a verdade não vai chegar até nós sem que nós façamos o esforço de buscá-la. A verdade estava sempre onde está, e somos nós que temos que ir até ela, porque se deixarmos de ir até ela, somos nós que vamos perder, e não ela que continuará sendo a verdade como sempre foi. E é aqui que o nosso querido André Luiz destaca: busca enquanto você está encarnado. Porque a verdade é que você não é vida material, você é vida espiritual. A verdade é que você está plantando e que você irá colher. A verdade é que você precisa evoluir e progredir para Deus. A verdade é que você precisa fazer o bem. A verdade é que você precisa amar seu próximo como a si mesmo. Por isso, alguém falou para nós de forma muito clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém que siga Jesus erra, porque ele é o caminho que nos leva à vida, porque ele representa a verdade na terra. E termina o nosso querido André Luiz destacando na sua fala final: suai agora, meus irmãos, para que não chores depois. Vejamos, a gente sua agora, porque o suor é como o obreiro que cuidou do campo, plantou, zelou e lá depois irá colher. Aquele que guardou o seu tempo para outras coisas e deixou o campo à mercê das traças, esse não terá o que colher. E esse, além de ter que suar depois, irá suar e chorar depois, porque a cada um é dado segundo as suas obras. O próprio Jesus Cristo, ele nos deixou muito claro, o nosso divino Senhor. Quando a gente olha uma imagem com uma criança de 3, 4 anos em um lixão, tendo que buscar migalhas dos lixos de nossas casas. Isso dói profundamente o coração, porque somos uma sociedade ingrata, que permitimos que irmãos nossos tenham que viver dessa maneira, quando em nossas mesas sobra absurdo, poderíamos compartilhar sem nenhum prejuízo para nós. Jesus se referiu a isso, quando ele disse: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto, não tive onde morar e me hospedastes. Estive nu, sem nenhuma roupa e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Jesus diz que, em verdade, todas as vezes que nós fizéssemos a um dos mais pequeninos irmãos dele, era a ele mesmo, Jesus, que o fazíamos. Por isso as nossas reflexões são nesse sentido. Se a minha vida, se a sua vida, se a nossa vida ainda não é
para o outro, além de nós próprios, nós ainda não estamos compreendendo o sentido da vida. Vamos refletir sobre isso, porque ainda há tempo de pensarmos mais no outro e um pouco menos em nós. Muita paz a todas, muita paz a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Reflexões. É assim, a doutrina espírita trazendo o homem na época da razão, a reflexão, ao entendimento do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que veio para que tivéssemos vida em abundância. E o irmão Max Lang nos explicou de maneira muito simples, direta, fácil de compreender, mas de profunda direção em torno do nosso coração, para que as nossas reflexões, agasalhadas ao coração, tornassem e refletissem sobre os atos da nossa vida quando nós vivermos encarnados, já em consonância com as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, todos que estão aqui conosco e a todos que no futuro poderão acessar esta palestra magnânima para compreender a vida à luz do Espiritismo, para que a luz do Mestre que nos guia um dia seja a nossa própria luz. E eu gostaria de convidar o nosso irmão Camille, que está aqui do lado, para que encerrasse a palestra desta noite, deixando aqui meu agradecimento a todos, meu abraço a todos, e convidando que terça-feira, às 19h30, a nossa irmã Úrsula fará a palestra da noite sobre consciência espírita. Fica a dica. Espero você, conto com você e aguardo você aqui. Muita paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos e lições recebidas na noite de hoje. Somos gratos pela companhia dos teus emissários, irradiando sobre todos nós, aqui presentes, aqueles que se encontram em seus lares, em diversos locais, acompanhando essas análises. Somos gratos pela oportunidade que temos de encontrar este recanto de lições, de bênçãos no caminho de todos nós. Rogamos-te a tua presença em todos os instantes da nossa vida. Que assim seja.